Deu play, foi? Dei. Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Thiago Freitas, diretor de comunicação e audiovisual. Clara Monteiro, designer e head de branding aqui com vocês. É isso, a gente está lançando aqui o nosso primeiro backstage, que é um programa que a gente nem sabe, né, se vai ser backstage, né? A gente jogou Estamos aqui, desenvolvendo, pensando. A ideia é ver o backstage justamente porque a gente vai a partir de agora trazer o que está por trás das grandes campanhas. Tudo que envolva comunicação, redes sociais. Isso. A gente está com a ideia de ler isso junto com vocês, estudar e comentar a nossa opinião sobre tudo que está rolando, né? É isso. O TV FAQ é justamente para trabalhar a coisa da comunicação como um todo, e como somos da área de publicidade e marketing, a gente vai trazer o que a gente sabe, que é o que está por trás disso, para vocês entenderem como é que funcionam as coisas e a partir daí a gente aprender e vocês aprenderem junto com a gente. É, uma cocriação. O episódio de hoje, para inaugurar, vai ser sobre o Web Summit 2026, que aconteceu no Rio recentemente e foi a maior conferência de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo, né? Eu estive presente lá e a ideia é a gente comentar, debater sobre as palestras que eu assisti, sobre a vivência de estar num evento dessa magnitude e o corre que é por trás para estar inserido nesse meio, né? Se é um investimento que vale a pena pra gente que está na área de comunicação. Total. Né? Inclusive eu tenho várias dúvidas aqui para perguntar, inclusive uma delas foi justamente sobre quanto custa para fazer um rolê desse, hein? Cara, então, eu decidi de última hora ir para esse evento. Eu nunca tinha ido, eu já tinha ido para 2 grandes eventos. Foi o Hotmart Fire, que foi em BH, e o RD Summit, da RD Station, que foi em São Paulo. E eu tinha esse sonho do Web Summit, né? Porque ele realmente é global. É um evento que passa por Doha, Vancouver, Catar, e aí para no Rio também. Nem imaginava que ia rolar. E aí, quando eu decidi comprar o ingresso para ir para ele, faltava 4 meses para ele acontecer. Quanto foi o ingresso? O ingresso eu paguei R$1.000, e aí eu paguei de passagem 1.100 e paguei de hospedagem na Barra, uma hospedagem super bacana, 900. Então, tipo, o custo só para ir foi de R$3.000. Certo. 4 dias lá, eu passei 4, 5. Dei um rolê só ali no Rio, de fato, e o resto foi indo pro evento, porque eu tava em semana de aula e tal. E aí gastei uns R$800 lá também nesses 5 dias. Ou seja, uns 5 mil total ali. Os 4 mil reais para fazer isso. Mas eu acredito muito que existem formas mais acessíveis de ir, sabe? Pô, mas vamos lá, R$4.000. Qual a periodicidade que você pode se antecipar para comprar esse ingresso? Então, o rolê dele é justamente no último dia de evento, eles já abrem vendas pro de 2027, entendeu? Tem minha amiga que foi para lá, ela comprou o ingresso dela por 150, 250. É isso que eu tô falando, porque a gente falou 4 mil, aí na minha cabeça, 10 de 400. Ou seja, nada que 10 de 400 não pague, mas precisa ter essa organização prévia. Inclusive, você teria economizado bastante no ingresso se eu tivesse comprado antes, né? Muito. Pois é, e tipo assim, existem hospedagens mais acessíveis lá também. Se eu tivesse comprado a passagem antes, eu teria economizado mais, sabe? Mas pra mim valeu cada centavo. Os outros eventos que eu fui, eu me organizei bem mais pra ir. Mas como esse bateu, foi uma oportunidade pra mim, eu disse, cara, eu vou embarcar nessa, Massa. sabe? Fala mais. Pensando em como é comprar o que foi ano quando chegou que lá? vem já. Foi bem bacana, foi bem intenso, assim, a rotina de evento. Mas isso era super bacana. Teve o dia de opening, que foi o dia que eu cheguei no Rio, e eu não consegui ir também, que foi um super show ali pra galera, drinks e tudo mais. Eu não consegui curtir essa vibe festa do evento. Mas tudo que eu pude curtir de conteúdo mesmo, eu absorvi, sabe? Uma parada muito interessante, tem um pavilhão onde só startups de tecnologia, um pavilhão só startups de ESG, um pavilhão só de startups sem fins lucrativos e tal. E aí tinha muitas marcas da Amazônia, do Acre, eu consumi startups da galera dessa região do norte, foi bem bacana conhecer o trabalho deles e tal, sair desse eixo, né, Rio-São Paulo, aí para esse lado do norte foi bem interessante. Sempre é no Rio? Então, aqui no Brasil, sim, sempre é no Rio. A hospedagem que tu pegou foi aonde? Foi na Barra, no mesmo lugar. Por conta do evento, era mais perto do evento? Era 5 minutinhos do evento. Perfeito.
Eu tenho um cliente lá no Rio, né? Um dos clientes que eu presto serviço é de lá. E aí, um dia que não teve evento, eu passei o dia lá com eles também, que também é na Barra e tal. Inclusive, a gente vai deixar o vlog aqui para vocês assistirem depois de Clara, que é o resumo de tudo que aconteceu com ela lá nesse evento. Esse aqui é a parte mais técnica. Lá é mais a loucura que foi esse evento. Que foi bem bacana, por sinal. Tá, então vamos começar. Vamos. Foram 3 dias de evento. Eu não anotei todas as palestras que eu queria trazer para esse conteúdo, mas eu anotei as principais. Eram vários pavilhões. Cada pavilhão tinha um tema, né? Tinha o palco principal, onde rolou... Eles levavam as pessoas mais famosas pro palco principal. Eu só assisti uma lá, que foi a primeira do dia. Mas lá tava, tipo, Jade Picon apresentou lá, Fábio Pochá, Rebeca Andrade, a medalhista, Michel Conforado. Eu não consumi muita coisa de lá, porque era justamente isso, as pessoas grandes e tal. E eu tava afim de um conteúdo mais técnico. Mas a primeira que eu assisti lá foi da CEO da Netshoes, que foi bem interessante a palestra dela. Muita coisa foi sobre IA, eu tentei fugir da IA, mas não dá pra fugir, ela tá em todo canto. Tu acha que esse lance da IA, de fato, a gente sabe, na verdade, que é a real, né? A gente tá vivendo um momento em quem ficar pra trás vai ficar pra trás real, porque é exponencial o crescimento da inteligência artificial. Mas a minha pergunta é, até que ponto as pessoas estão criando geração de demanda para poder vender algo, ou é realmente esse pânico que as pessoas estão fazendo? Cara, esse foi justamente o debate antes de ontem na minha aula da pós-graduação. A gente estava presencial e aí na cadeira de análise de tendências a professora... É muito bacana essa cadeira, análise de tendências. A professora levantou justamente esse debate que tu perguntou. E aí estava todo mundo respondendo como a IA... o que elas iriam analisar de inteligência artificial nos próximos 6 meses dentro do seu trabalho. E a galera respondeu no judiciário, na tecnologia e tudo mais. E eu fui por um caminho totalmente contrário, vendo pelo segmento da comunicação. O que foi que eu disse que eu iria analisar? Tá todo mundo usando IA, certo? E tá todo mundo usando IA para as redes sociais, principalmente. E aí, tá todo mundo meio que escrevendo igual, postando igual, os ganchos dos vídeos são iguais, agora a galera tá fazendo imagens iguais, tudo com IA. E tá saturando, a rede social tá saturada, as pessoas estão diminuindo o consumo de redes sociais. Eu tô vendo muito isso, assim, depois que você começa a estudar e começar a entender como é que funciona, existe essa coisa da geração de demanda. Então, os próprios criadores de conteúdo geram essa demanda, então eles ficam causando um pânico ali para poder vender alguma coisa para você depois, entendeu? Então, tipo assim, a gente sabe que a inteligência artificial tá aí, a gente precisa se instruir, a gente precisa estudar, mas, velho, isso não vai mudar. E uma palestra que eu assisti, que foi o cara da Meta, foi muito interessante. Tá, mas vamos voltar pra Netshoes, que eu Vamos. Vamos lá. Mas é exatamente isso, a Netshoes é uma das marcas mais ambiciosas do Brasil, né? Ela já está há muito tempo aqui com a gente e ela falou justamente sobre isso, sobre as decisões por trás dos bastidores, porque a gente vê aqui IA sendo usada para edição de vídeo, redes sociais, adiantar demanda, automatizar coisas, mas a gente tem que ver, quando a gente está falando de uma marca de grande porte, até que ponto isso vai usar. Então, tipo, abre demanda para governança, LGPD, as decisões que a gente não vê, que não são bonitinhas, né? Então a gente tem que, não só as grandes marcas, eu acredito, mas, tipo, todas as marcas têm que ter esse cuidado com o que a gente coloca dentro da inteligência artificial, as informações do nosso trabalho, as informações da nossa empresa que a gente coloca dentro dela. Mas a ideia dela foi justamente isso, sabe? Falar sobre a parte não glamurosa da inteligência artificial e da parte por trás, dos bastidores. Qual seria essa não glamurosa da inteligência artificial? Justamente isso, Lei Geral de Proteção de Dados, questão de governança. Hoje a gente tem os tokens, né, de IA, então a maioria das empresas eles disponibilizam uma limitação de tokens para cada funcionário. Você sabia? Não. Token para usar IA? Token para usar IA, porque tipo assim, o cloud ele tem um esgotamento dele, certo? Isso significa que a gente chegou no nosso limite de tokens. E aí cada funcionário de uma empresa tem a sua quantidade de tokens para usar durante o mês. E quando isso foi lançado, tinha funcionário usando todos os tokens do mês em 2 dias. E aí quando acabava os tokens, ele tinha que voltar a trabalhar com a cabeça dele, não com a inteligência artificial. Então, tipo assim, o cara usou os tokens dele em 2 dias,
Quando ele chegou no terceiro dia para trabalhar e viu que ele teria que preencher a planilha sozinho. E aí, tipo, como eu vou fazer isso? Que aí ia fazer a planilha. Tá, mas como é que ele usava isso tudo? Ele usava particular? É o que isso? Não, tipo assim, colocou IA para fazer muita coisa, né? A gente usa o cloud e se a gente pedir muito relatório para ela e tudo mais, ela não chega no limite do dia. A ideia dos tokens era, tipo, a IA fazer uma parte do seu trabalho, mas não tudo, né? Total. E aí a galera tava usando para fazer tudo e... E outra coisa, viu? Eu falo isso de experiência própria. Quantas vezes eu estava usando um processo com inteligência artificial e aí deu esse, acabou, limites. E você meio que fica, Travado, caramba, né? e agora? Entendeu? Travado. Depois que eu entendi isso, eu disse, não, velho, eu tenho preciso que usar, voltar a ser preciso- racional. Total, velho, total. A gente entra nisso de independência Eu mesmo, né? cheguei no começo a criar uns roteiros usando inteligência artificial, mas, velho, é isso, assim, era muito Igual. engessado, muito isso, igual. Não tinha ali. E aí você entrar na rede social, a sua fisioterapeuta tá se comunicando igual o advogado, que tá se comunicando igual o dentista, porque tá todo mundo roteirizado com a mesma ferramenta. Total. Então, tipo, qual é a diferença ali nessa galera que eu vou ter, entendeu? Então, tipo, é exatamente isso que a gente tem que ter cuidado. Então tá. Netshoes falou sobre o quê? Sobre IA, Como era o nome dela? era Graciela Cunhunhan, o nome dela. É a CEO da Netshoes, foi bem bacana dela. E aí a gente entra numa questão que foi algo que eu consumi bastante lá e me despertou, me abrilhantou muito os olhos, que foi o marketing esportivo. Consumi muitas, tinha um palco lá de esporte, Sport Summit, que era só pessoas ali do nicho do esporte dando a visão delas. E aí eu assisti a palestra sobre a galera do Rio Open, que é um evento de tênis que acontece, que é bem famoso, junto com um cara da XP Investimentos, que é aquela marca de investimentos e tal, que eles patrocinam o Rio Open, né? E aí, essa palestra foi muito bacana, eles falaram justamente de como é estratégico escolher patrocinar um evento desses e como tem que ser estratégico não só colocar sua logomarca lá, mas sim estar presente naquele universo. Como eu vou entrar dentro desse ecossistema? E uma parada muito interessante que eles falaram é que, tipo assim, na XP você tem seus... É banqueiros que fala? É tipo aquele cara que investe pra você. Sim. Tem um nomezinho. Broker? Será que é broker? Não sei especificamente não, mas tem um cara que investe pra você. Pronto. É como se fosse um banqueiro, né? Certo. E aí eles falaram que, tipo... Os banqueiros marcavam encontro com os clientes para ir assistir no Rio Open, sabe? Tipo, para trocar ideia, para esse ser o momento deles de conexão. Então, tipo, eles saíram totalmente daquela ideia de, tipo, minha marca é gigante, estou patrocinando um evento, colocando minha logo aqui e estou dentro do ecossistema estou presente de fato, estou me vendo ali, circulando entre eles, A não coisa só da humanização, né? Exatamente. Da publicidade, né? Exatamente. E aí abre aquela questão, onde é que meu público tá e como eu vou entrar dentro desse ambiente que meu público tá de forma presente, de forma relevante, não ser só mais uma marca no meio de 30 ali no painel de fotos. Tá. Sabe? Eu acho que eu tenho certeza que o digital realmente trouxe uma coisa muito disruptiva para dentro da comunicação de todas as empresas, né? Porque tu falou isso agora, eu fiquei realmente pensando, fazendo uma analogia para grandes marcas que ainda tem esse pensamento de só colocar o dinheiro, despejar rios de dinheiro, e a gente hoje, enquanto comunicadores e estrategistas, a gente olha e diz, pô, velho, gastou muito dinheiro à toa. jogado à toa, eu metade dessa verba aí faria o triplo, Exatamente. sabe? Então é isso que a gente tem que estar de olho sempre, sabe? Vai patrocinar uma ação, vai fazer uma ação, vai patrocinar alguma coisa, mas faz uma coisa legal. Tem o mercado da Creator Economy, que é o que eu quero falar depois, que tá só em expansão. Contrata um influenciador que é a cara da sua marca, faz ele estar presente ali. A gente tá vendo isso muito na Copa. Inclusive, o próximo episódio do Backstage talvez seja sobre a Copa. Eu gosto. E então a gente tá vendo aí a galera fazendo milhares de ações de marketing. A Casa TV tá dando uma aula de publicidade, chamando gente de todos os lugares e nichos para representar a marca dela, né? Bacana. Vamos falar sobre a terceira? Vamos. Neil Patel. Quando eu vi tu postando Gênio. ele, eu fiquei, caralho, queria assistir essa aí. Foi viu? irado, ele é tipo... Me tirando uma dúvida, ele é americano, falou tudo inglês.
Quem Então, sabe, quem não sabe já não, era. não. Quem não sabe não já era. Quem sabe está lá. Tem um aplicativo do Web Summit, né? Você entra no aplicativo, seleciona a palestra que está rolando, tem uma pessoa lá atrás traduzindo, você conecta seu fone no seu celular e escuta tudo. Que massa. Muita gente de fone e tal. As palestras menores tinham o seu próprio fone. As palestras menores que eu digo eram tipo assim... Tinha um stand lá da Petrobras. E ali fez um palquinho pequeno. Não era um palco oficial do evento, mas tem um palquinho da Petrobras. Tem um palquinho da Prefeitura do Rio. E aí esses têm seu próprio fone e tal. Aí tem vídeos disso pra tu colocar. E aí a do Neil foi muito bacana. Foi muito legal entender uma palestra toda em inglês. Ele foi super técnico. Foi tipo uma aula ali do mestrado. Ele trouxe dados e tal. Tem várias fotos também pra tu ver. E aí, o tema dele era a morte do clique. A gente não pode mais se basear nessa métrica de cliques, porque hoje em dia o algoritmo mudou, né? Clique que tu fala, o quê? Curtida? Não, clique de toque mesmo, de pesquisa. Antes a gente queria saber alguma coisa, a gente pesquisava no Google e o Google trazia um resultado, né? Mas hoje a gente tem estratégias de SEO muito avançadas dentro do Instagram, do YouTube. Então tudo que eu coloco na legenda do meu post, tudo que eu coloco no meu post, isso se transforma em SEO pro Google, pra IA do Google. O que é SEO? Tô falando isso porque vai ter uma galera total. que vai estar assistindo aqui e não vai estar sabendo o que é. Então... Que é uma ferramenta estratégica de palavras-chave para a gente usar dentro dos nossos textos que fazem ele ter um alcance maior. Ou seja, quando a pessoa vai entrar no Instagram, ele pode usar palavras-chave para poder acessar conteúdos, né? Antigamente a gente só usava hashtag para isso, né? Mas hoje não precisa necessariamente da hashtag, só de ter ali dentro do seu texto, o Instagram já entende que se trata daquilo e entrega, sabe? Porque antigamente o SEO era basicamente usado por Google, né? A gente blog e tal. YouTube também. YouTube. E aí hoje tá globalizado. Tá globalizado. E foi justamente sobre isso que ele falou, sabe? Sobre otimização de busca em todo lugar e tal. E mais uma vez falando daquilo, preciso entender onde meu público tá, o que ele tá consumindo e como eu posso entrar dentro das pesquisas de busca dele, sabe? Ou seja, pesquisa mais uma vez sendo a base fundamental para toda e qualquer campanha. Exatamente. Né? E aí vem uma palestra que eu não consegui gravar, mas tipo, ela era de arrepiar do início até o fim, que foi de um cara que ele é o head de criatividade. Eu amei esse cargo, inclusive, fiquei manifestando esse cargo pra mim. Head de criatividade de todos os apps da Meta, então Instagram, Facebook, WhatsApp. Ele que cuida... Ele era brasileiro ou gringo? Ele é brasileiro. Brasileiro? Meu Deus, falou em brasileiro. Ele é brasileiro. Rodrigo Mourão, o nome dele. E aí, ele trouxe a IA como uma provocação, sabe? Véi, tipo assim... Primeiro que eu fiquei fascinada com tanto de campanha interessante que o WhatsApp, a Meta tem, que a gente nem faz ideia de onde passa, né? E são vídeos super bem produzidos, assim. Uns vídeos falando da Amazônia, que ele mostrou, com criadores de lá, tipo... Eu fiquei realmente embasbacada, porque a gente não vê onde isso passa, mas com certeza tem sua extrema importância fazer isso, né? Mas, trazendo um adendo aqui para tu estar falando, eu caí em si um dia desse, porque, como eu falo, né, pesquisa é super importante, então eu vivo pesquisando. Eu já caí nisso, assim, de olhar e dizer, caramba, quanta coisa legal tem, e a gente fica ali... Nadando no raso, vendo um monte de conteúdo porcaria, aquela coisa que realmente rouba o tempo e a energia da gente, sabe? E tem muita coisa boa, E aí a gente vem pra questão, como é que a gente garimpa esse tipo de conteúdo, sabe? Foi o que ele trouxe na palestra? Não, é isso que eu te pergunto, como é que a gente garimpa esse conteúdo? Tipo, como a gente sai da ponta do iceberg e vai atrás de conteúdos mais densos, assim? Eu acho que é justamente isso que a gente quer trazer. Não é? A gente pode fazer a curadoria desse trabalho e trazer isso pra galera, velho. Porque, tipo, a gente meio que se educou ali, pesquisa só no Insta, pesquisa só no Pinterest. Mas, velho, se você for catar mesmo, sabe? Existe uma camada muito... Não que esses lugares não tenham conteúdo relevante, sabe? Total. Mas, tipo, a gente pode fazer uma pesquisa maior pras coisas, né? Com certeza. Inclusive, é uma das coisas que eu perco muito tempo buscando conteúdo. Fazendo curadoria, Fazendo curadoria e tal, enfim. É isso. Beleza, e se liga, ele trouxe uma questão muito interessante, que ele falou exatamente isso aqui, ó. Que é o que tu perguntou sobre a IA. Toda revolução criativa, ela começa com medo, e a IA não veio para matar a originalidade, ela veio para potencializar aquilo que só o humano consegue fazer, que é transformar criatividade em ação para mudar o mundo. Então, é aquilo, esse discurso de que a IA vai roubar seus empregos, vai roubar seu trabalho, cara...
é um discurso de medo para quem não consegue sustentar seu propósito, sabe? Porque é uma ferramenta que só vai potencializar a sua criatividade, colocar suas coisas em prática, sabe? E aí ele complementa falando que o renascimento da nossa geração, da nossa cultura, não vai vir da IA, vai vir do que os humanos conseguem fazer com ela. Entendeu? Inclusive, isso que tu falou, eu achei interessante, porque eu tô lendo comecei a ler um livro chamado Comece pelo Porquê. E dentro desse livro ele fala o seguinte, ele fala... Inclusive, entrem no Clube do Livro. A gente vai fazer o Clube do Livro, vai começar começo do mês que vem, para ler esse livro, porque eu comecei a ler ele no Kindle, gostei tanto dele, que eu vou comprar ele físico para poder esmiuçar, anotar, enfim. E aí, dentro desse livro, ele fala o seguinte, a gente precisa ter um propósito, a gente precisa inspirar pessoas. É dessa forma que um líder vai conseguir realmente perpetuar a liderança dele, através da inspiração. As pessoas têm que seguir você porque elas realmente acreditam e se inspiram, você vê você como referencial. E as pessoas que não têm esse carisma quanto líder, o que ele faz? Usa o medo. Usa o medo. É por isso que a gente vê tanta gente hoje criando conteúdo falando só gatilho de medo. Se você não fizer isso, se você não aprender isso, se você não aprender isso, você vai perder, sua empresa vai falir se você não sabe, entendeu? É isso, é escassez, é gatilho de medo o tempo todo, porque as pessoas não têm o que entregar. Profundidade. Não tem profundidade. Quando você vai ver o conteúdo mais raso que existe, Total. do que essa pessoa entrega, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Pra dar um confere, que eu fiquei pensando, caralho, a gente tá aqui um tempão falando. Nossa, eu ia ficar triste, hein? Bora. Tá gravando, né? Gravando. Sim, fala. Vamos, bora. Tá, vamos. Terminando o último dia, teve uma palestra do... Sim, concluindo... Sim. Do Rodrigo Moran, da Meta, né? Isso foi muito interessante que ele falou sobre o renascimento criativo, né? Renascimento criativo. E não vem da IA, vem do que a gente pode fazer com ela. Total. E tu acredita que quando eu me vi nesse loop de criação, usando a IA para criar, e eu vi que era uma bosta, entregava as mesmas coisas o tempo todo, eu voltei a estudar criação, voltei a estudar roteiro, eu tô ficcionado em roteiro, Total. velho. A gente conversa bastante sobre muito isso. sobre roteiro, tô bem focadaço nisso. Pra você ver, não tem coisa que a IA não vai substituir, ela vai ficar entregando. E a mesma coisa que ela tá te entregando, ela tá entregando pra todo mundo que tá perguntando, sabe? Uma coisa que eu aprendi é isso, velho. A IA, ela vem pra substituir coisas manuais, coisas chatas que você fica fazendo ali, processuais e tal. Ali sim pra ela te dar acelera. tempo pra pensar, sabe? Sim. Mas se for para o nosso rolê de criação, saia dessa que você vai apodrecer sua cabeça. Pois é. Eu, como social media, quanto tempo eu gasto por semana... Quanto tempo por dia eu gasto atualizando planilha e subindo métricas para uma planilha? 2 horas. Deixei esse tempo com a IA e eu fiz tudo isso em 10 minutos. Sobrou para mim 1 hora e pouca para eu pensar mais, para eu ter mais criatividade, para eu consumir mais referências, para eu aumentar meu repertório cultural. Então, tipo, exatamente esse, acho que a virada de chave, quando você começa a usar a IA do jeito certo, né? Para terminar o primeiro dia, eu assisti uma palestra do Igor Coelho, que é do Flow Podcast, falando sobre Creator Economy, que é algo que eu estou trabalhando em uma das empresas já, que é basicamente esse mercado de investir em creators, embaixadores. Eu, particularmente, todas as experiências que eu tive com o GC, que é conteúdo gerado pelo usuário, de contratar alguém, sabe, esse tipo de conteúdo, né? Eu não curti muito a experiência do GC, mas eu curto muito, e para mim deu muito certo, a experiência de embaixadores da marca, sabe? Ter pessoas que vistam a camisa de fato, representem a marca. Que tem a ver com a marca, tem a ver com a marca, que é totalmente diferente. Porque a gente vê o GC, hoje ela tá fazendo um conteúdo de uma TV de LED e amanhã ela tá fazendo conteúdo de um liquidificador e tipo... Sabe o que é que eu acho hoje? Tem uns blogueiros, inclusive são esses assim, que trabalham muito a questão do GC. Quando eu entro no perfil deles, às vezes eu sinto como se fosse, de fato, uma panfletagem, sabe? Não todo tem dia nicho, uma coisa diferente, tipo assim, se me pagam eu tô indo, então... É isso, e se me pagam eu tô indo, e pagam mal, né? É um mercado que paga mal, GC. Eu não acredito muito, mas eu acredito muito na Creator Economy, que é algo que tá expandindo bastante. 2026 foi o ano dos nano-influenciadores, que as marcas começaram a botar dinheiro de verdade na mão de influenciadores que tem menos de 50 mil seguidores, porque viu que aquele pessoal é mais nichado e tem um público mais fiel, né? Então foi uma movimentação bem bacana ver que não existe espaço só para quem tem 1 milhão. Eu vou até mais, sabe? Eu hoje tô com 3 mil e poucos seguidores, mas tipo assim, tem uma galera que é fiel. Pô, tem uma galera que fica, qual foi aquele livro mesmo que tu leu? Total.
Ó, qual é o café que tu tá tomando mesmo? Ó, comprei não sei o que, li não sei o que, tipo... Ela não tem essa abertura com uma pessoa grande de 1 milhão, sabe? Então é justamente isso, tipo, as marcas se inserirem dentro de comunidades e irem resgatando. Porque do mesmo jeito que tu tem o teu perfil de 3 mil e fala sobre audiovisual e comunicação, tem outro cara que tem 5 mil, outro cara que tem 4 mil. Se as marcas forem nesses caras, ela vai se comunicar com uma grande comunidade, muito engajada, do que se falar com um cara de 200 mil que fala pouco ali. E outra coisa, quando você vai para um cara desse de 200 mil, a verba é muito mais alta. Os critérios que esse cara vai ter para poder fazer a tua campanha são em números. E se tu pega um cara de 3, 4, 5 mil e pulveriza essa verba para essa, tu vai ter muito mais gap para construir. E quando eu tô indo no cara de 200 mil, eu tô competindo com outras marcas que já patrocinam ele também. Total. Então é disputa por atenção lá. Aqui não, aqui eu tô conseguindo o olho de fazer dar certo, sabe? Bacana isso, né? Para finalizar o dia lá, do primeiro dia, eu ouvi um painel que foi o dono da Alpargatas, o dono da Farm e o dono da Granada, falando sobre... São 3 marcas brasileiras, mas que têm uma escala global. E aí, o ponto dessa palestra foi justamente ver que a brasilidade que envolve essas marcas não é o impeditivo para elas serem globais. É justamente o fator impulsionador. Então, tipo, a brasilidade lá fora ela é muito bem vista, sabe? É uma cultura muito forte. E foi justamente o que essas marcas usaram para crescer lá fora globalmente. Então, quando a gente vê essas 3 marcas, Granado, Farm, elas têm uma brasilidade muito forte e elas levam isso lá para fora sem medo de, tipo, tô nichado, ou meu percentual global vai cair porque eu tô me comunicando como o Brasil. É justamente por estar se comunicando como o Brasil que fazem elas serem grandes potenciais lá fora também, sabe? Que massa, tu trouxe isso, eu lembrei, eu gosto muito de consumir um podcast de... Caramba, esqueci o nome dele, velho. Eu vou lembrar o nome dele, mas enfim, ele entrevistou um cara que é o diretor de criação, eu acho, de uma marca chamada Missy. A Missy, eu conheço, E aí, velho... Acho que eu já vi esse episódio. É uma marca de luxo totalmente brasileira, e aí ele tava falando justamente sobre isso, contando que você entra na minha loja hoje, vai chegar lá e vai estar tocando calcinha preta, ele disse. Tipo, velho, se você não consome meu produto, se você não entende onde eu estou imerso, você vai entrar e não vai entender nada. Total. Mas as pessoas que entendem qual é a bandeira que eu levanto, vai fazer parte daquilo, sabe? Total. Então é justamente o lance do livro A Vaca Roxa, né? É tipo, se a galera tá fazendo uma coisa, vai pro lado contrário, pô. Total. Tenta arriscar, tenta fazer uma coisa totalmente diferente, porque só assim tu vai conseguir um espaço. Porque eu vou ficar ali no meio daquela multidão, disputando por uma atenção da mesma coisa, ao invés de tentar ir por outro caminho, né? E despertar a curiosidade pra outra coisa, né? Então é isso, galera. Esse foi o resumo do primeiro Web Summit 2026, Rio de Janeiro. Se você gostou... Deixa um like, comenta o que vocês acharam de interessante. A gente quer trazer os próximos dias, foram 3 dias de evento. E é isso, a gente tá ansioso para compartilhar mais nesse quadro, né? Fazer as nossas análises. Se você gostou, deixa aqui nos comentários que tu curtiu. Outra coisa, se tiver dúvidas também sobre o que a gente falou, ideias pra gente analisar. Também pra gente analisar, enfim. Mas é isso, beleza? Valeu, galera. Foi ótimo compartilhar isso com vocês. Um cheiro. Tamo junto. É nóis.